Olá, estamos iniciando mais um programa Biografia. E hoje nós vamos falar sobre um vulto muito querido para nós, Aura Celeste. Aura Celeste, seu nome de batismo, Adelaide Augusta Câmara, ficou conhecida por esse pseudônimo através das obras que escreveu. Foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil. Nasceu em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, em janeiro de 1874. Sua origem religiosa era a religião protestante, mas foi, na realidade, para a capital federal, na época, o Rio de Janeiro, em 1896, aos 22 anos. E graças ao auxílio de alguns amigos que a indicaram para lecionar no colégio Han Williams. Começou então aí sua vida como professora. Sua paixão pela educação era tanta que, além de trabalhar na escola como professora, ela resolveu organizar em sua própria residência um curso primário, onde mais tarde muitos daqueles seus alunos se tornaram homens ilustres na política e no meio social brasileiro, aprendendo com ela, então, as suas primeiras letras. Leal de Souza, um grande jornalista e literato da época, refere-se a Aura Celeste como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Poetisa, conferencista, contista e, sobretudo, educadora. A Aura Celeste nos legou excelentes obras literárias e dentro da doutrina espírita, em prosa e em verso, assinando-as então quase sempre com o seu pseudônimo. Assim, algumas de suas obras nós podemos citar são Vozes da Alma, versos sentimentais, em versos também almas, aspectos da alma. Nos contos nós temos Palavras Espíritas e palestras com o título de Rumo à Verdade e Luz do Alto. Temos também artigos esparsos em revistas e jornais espíritas. Há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria que estão aí nos arquivos da nossa história do Espiritismo. Como aspecto físico, aparentemente, aspecto franzino, seria uma pessoa frágil, mas demonstra um trabalho daquela mulher que se dedica à educação, com a força, com a coragem e como divulgadora da doutrina espírita. Aos 24 anos, em 1898, Adelaide começa então a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, conhece Bezerra de Menezes, que, conhecido como grande apóstolo do Espiritismo Nacional, dirigia então os destinos da Federação Espírita Brasileira. Revestido do prestígio que ele trazia, que dava aos crentes e aos descrentes, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas na época, graças não só aos fenômenos e curas mediúnicas, mas também à propaganda de livros e na imprensa, onde Aura Celeste começa então o seu trabalho de divulgação, de trabalho na doutrina, como escritora, como médium. Ela vai se apresentar em vários fenômenos, dentre as mulheres atuantes no espiritismo brasileiro, Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste, contemporânea então de Bezerra de Menezes, foi por ele orientada no seu desenvolvimento mediúnico. Além
das suas mediunidades, né, de incorporação, vidência, psicografia, muitos autores espíritas se referem à sua capacidade de bilocação, ou seja, o seu poder de estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo, promovendo a cura de pacientes por meio do desdobramento fluídico. Então, grande médium de cura. Este fato foi registrado em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e Corumbá. O assombro que causou na época, né, se deve também ao seu enorme talento na divulgação do espiritismo, nas suas impressionantes obras literárias e doutrinárias. Aura Celeste, espírito de escola, que manteve em toda a sua vida, quando encarnada, no trabalho da educação, do auxílio ao próximo e da divulgação da doutrina espírita. Casou-se aos 32 anos, período em que se afastou da divulgação ativa nas casas espíritas. Entretanto, continua em sua residência o trabalho da psicografia, trazendo à luz algumas obras, como Do Além, que em 21 fascículos, e Orvalho do Céu, aos quais assinou, como sempre, com o pseudônimo de Aura Celeste. Vemos então nossa companheira, nossa amiga Aura Celeste, trabalhando em prol, mesmo casada, com a responsabilidade de família, não podendo sair para dedicar-se na casa espírita, mas se mantém ligada ao seu compromisso com a doutrina espírita. Dentro de seu lar, mantém-se segura para continuar no trabalho, assim colocando-se à disposição do plano espiritual no trabalho da doutrina espírita. Figura a que devemos, né, um carinho muito grande pelo seu trabalho agora na espiritualidade, onde continua assessorando, acompanhando a todos nós, e que deixa então esse exemplo maior de mulher, mãe, educadora, mas com o compromisso assumido no trabalho do Cristo na divulgação da doutrina espírita. Vamos agora então para o intervalo, um breve intervalo, e retornamos logo. Olá, estamos retornando ao programa Biografias, no dia de hoje falando sobre essa personalidade, esse vulto tão importante para nós, em particular a Aura Celeste, que teve sua vida dedicada à doutrina espírita na época, né, bem no começo do movimento espírita no Brasil, junto a Bezerra de Menezes, que auxiliou nesse início de tarefa do trabalho mediúnico, mas, infelizmente, temos poucas obras que se referem ao seu trabalho, à sua vida, ao qual nós podemos realmente buscar um pouco mais. Mas vamos continuar falando sobre esta pessoa tão importante para nós outros do movimento espírita e, em particular, na nossa Federação Espírita Brasileira, pois hoje a Aura Celeste é uma das mentoras do Grupo Boa Nova, um grupo mediúnico, onde nos traz as suas mensagens, continua no trabalho da divulgação, da orientação, como educadora, com aquele jeito de mãe, bondosa, cuidadosa, neste trabalho de amor. Ela retorna, então, depois de seu casamento, aos 46 anos, os filhos já crescidos, às tribunas, ao trabalho mediúnico,
volta a atender as pessoas nos tratamentos espirituais, sob a influência do médico espiritual que se denominava Dr. Joaquim Murtinho. Aqueles que escrevem, né, sobre a sua vida, a sua história, a sua biografia, novamente se referem a esse trabalho de cura, onde aparece muito presente o fenômeno da bilocação, da incorporação. Ela também possuía a audiência, a vidência, no trabalho de cura, a intuição e também a psicografia. Mas Aura Celeste, essa pessoa dedicada à educação, na sua preocupação com as crianças, com os idosos, com aqueles que eram desvalidos, ela se volta mais uma vez para as crianças. Nesse caso aí, na assistência às crianças órfãos e à velhice desamparada. Após 3 anos de muito esforço, ela encontra um companheiro, um confrade, João Carlos de Carvalho, que estava a angariar donativos e meios para fundar uma instituição com o objetivo dos mesmos fins de Aura Celeste. Ele então lhe entrega uma lista onde ele já havia conseguido várias contribuições. Poucos dias depois, infelizmente, curiosamente, Carvalho vem a falecer, deixando em posse de Aura Celeste essa lista e esses recursos. Meses mais tarde, como nós bem entendemos, a espiritualidade superior vai nos conduzindo e assim conduz a nossa amiga Aura Celeste ao proprietário da Casa Lopes, que iniciara naquele tempo seus estudos sobre a doutrina e mostra-se então interessado também na organização de uma instituição para amparo e assistência aos órfãos. Sendo informado pela médium, por Aura Celeste, de que esta possuía alguns donativos para esse fim, eles se unem, né, nos seus esforços, alugam então uma casa no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e em 13 de março de 1927 é fundado então o Asilo Espírita João Evangelista, destinado a meninas e mulheres carentes. No discurso de inauguração, nós vamos ver que é dito que ser mãe de órfãos, por Aura Celeste, ela nos diz que ser mãe de órfãos é uma graça do céu, que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Daí por diante, todo o seu tempo é dedicado a essa obra de caridade, propagando as luzes do seu saber e de sua bondade. Trabalha ali com afinco, botando mais ainda em prática o seu coração de mãe, o seu coração dedicado de mulher, aquelas crianças que não conheciam um colo materno, aquelas mulheres que na velhice não encontravam um familiar, um amigo que as amparasse, e nos seus braços amorosos de mulher e mãe, Aura Celeste então se dedica a esse trabalho até o final de sua vida, em 24 de outubro de 1944, aos 70 anos de idade, ainda no Rio de Janeiro. Ela escolhe para si esse pseudônimo, Aura Celeste, que a vida desta mulher foi uma escada de luz, realizada com fé e amor ao próximo,
o seu pseudônimo, é o retrato de sua vida, de sua dedicação, das luzes que leva em todos os lugares em que se encontra. Temos então aí esta grande figura a que devemos buscar conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais com o seu exemplo, com a sua dedicação à doutrina espírita. Vamos então buscando a cada dia, nos exemplos desses vultos da doutrina que nos mostram, pelo esforço, pelo sacrifício das suas próprias vidas, o exemplo do que é viver com Jesus, trabalhar em sua seara, dedicados à luz para que o mundo se torne um mundo de paz, um mundo de mais amor, um mundo realmente que segue o amar ao próximo como a si mesmo. Deste exemplo, desta figura maior, que é nossa querida mãe, como ela mesma pede em nosso grupo Boa Nova. Vamos então mais uma vez para o nosso intervalo e voltamos logo. Estamos retomando o programa Biografia, onde estamos falando hoje sobre Aura Celeste. Aura Celeste merece nossa reverência como uma grande mulher que deixou no mundo um rastro de luz, pelo seu trabalho, pelas suas obras, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No plano espiritual, ela nos traz o verso Entende a Jesus. E ela nos diz assim: escuta a voz do amor por onde fores, guarda contigo as láureas da ventura, e esparze por 1000 gestos redentores a luz da paz, a senda mais obscura. Contempla a vida em bênçãos multicores, no roteiro da anônima criatura, a flor, o orvalho, a brisa e os resplendores do céu azul na fonte d'água pura. Descobre em tudo as dádivas celestes, sustento doce os passos prestes a cair nos abismos da jornada. Fala, sorri, estuda, canta e ora, mas entende a Jesus, que espera e chora no triste olhar da infância abandonada. Esta mulher, Adelaide Câmara, onde no seu trabalho no movimento espírita, defendia em todas as suas obras a ideia de que os espíritos nos rodeiam, bem como o ser transcendental que nos criou e que nos ampara. Ao tomar contato com estas entidades, ela nos diz que é caminhar em direção à própria libertação, pela iluminação de nossa consciência e do respeito às particularidades de cada ser habitante no mundo. Adelaide Câmara, Aura Celeste, acreditava na ideia de que a morte é uma passagem do mundo das formas para o mundo das essências. Neste sentido, a paz com a nossa consciência, o perdão, o esquecimento da ofensa e o desapego material nos ajudam a desligar do corpo físico e a estar em harmonia com todo mundo. Hoje, depois que se encontra no plano espiritual, a Aura Celeste continua se dedicando à educação,
continua se dedicando ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, através de suas mensagens edificantes e as orientações seguras que traz através da psicografia, da psicofonia, em nossos grupos mediúnicos, sempre acolhedora, sempre maternal, mas aquela mãe que educa, que orienta com segurança pelo Evangelho de Jesus e que nos convida a todo momento, nos lembra do trabalho, do compromisso que assumimos diante do Cristo na tarefa de levarmos ao mundo a luz e a paz. Mas a luz e a paz não através das palavras, mas acima de tudo dos atos, da vivência. A hora é agora. Ela nos diz que viver o Evangelho é imprescindível e essencial nos dias de hoje. Em uma das suas mensagens, no nosso grupo Boa Nova, ela nos convida nesses dias conturbados. Ela nos dá uma palavra para que com vigilância, com equilíbrio, possamos nos manter na postura de harmonia, naquela postura do irmão que compreende e que não se deixa levar pelo desequilíbrio das notícias, das provocações. Ela então nos traz um convite para que exercitemos a não aceitarmos a provocação. Sejam pequenas ou grandes, no lar, na vida em sociedade, no trabalho, na casa espírita. Não são provocações muitas vezes que chamam-nos atenção, mas aquelas pequenas palavras que ferem, que trazem a dor, que mais tarde refletida, começam a ser trabalhada em nosso íntimo pela nossa história do passado, como aquela provocaçãozinha que vai sendo alimentada para darmos o troco, para respondermos à altura, esquecendo que são alimentadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Que possamos aceitar este convite todos nós, pois ela nos traz a responsabilidade de darmos continuidade ao trabalho do Cristo, e as suas mensagens vêm nesse sentido, de não aceitarmos então as provocações, sejam elas de qualquer sorte. E em uma página, cujo título é até de certa forma interessante, ela vai nos convidar de forma bem real a este trabalho na doutrina do Mestre, pela página Doadores do Suor, nos dizendo assim: todos os dias surgem aqui e ali os que procuram doadores. Devedores da fiança terrena buscam doadores de empréstimos nos institutos amoedados. Adeptos desse ou daquele partido político buscam doadores de cargos públicos. Estudantes buscam doadores de instrução na esfera universitária. Mulheres buscam doadores de elegância no campo da moda. Artistas buscam doadores de inspiração. Por toda parte há doadores. Doadores de previdências, doadores de recursos, doadores de ideias, de estímulos, doadores de sangue, de olhos, de informações e de palavras. E Jesus também caminha na terra procurando certa categoria de doadores, difíceis de se encontrar, os doadores de suor,
que trabalham desinteressadamente na construção de seu reino de luz. Irmãos, o Divino Amigo nos bate às portas do coração, pedindo serviço. Sigamos adiante, guardando a felicidade de sermos com Ele os doadores de suor, de como ela, no trabalho da divulgação da doutrina espírita, mas, acima de tudo, no trabalho incessante de vivermos como verdadeiros cristãos, seguidores do Evangelho do Cristo.